vocês, todas vocês. Uma alegria estar aqui novamente com essa oportunidade. E a Carla pediu para a gente falar um pouquinho também sobre algum tema e que pudesse de alguma forma também coincidir com esse índice, o nível de aprendizado que cada um aqui procura dentro dessa casa, quando sai das suas casas, busca de alguma forma também um conhecimento, um despertamento, algo que seja diferente da rotina que a gente normalmente visita ou frequenta no nosso dia a dia. Então, para que a gente seja convidado a fazer esse movimento também de busca de algo diferente, de algo desafiador, de algo melhor para nós, é que nós nos colocamos aqui. Eu me chamo Carlos, faço parte da equipe dos trabalhadores desta casa e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre alguns assuntos. Eu sei que a maioria de vocês vem para cá buscando os tratamentos espirituais por questões únicas, particulares, legítimas que cada um aqui traz. Mas é importante que a gente também ressalte que cada vez que a gente vem aqui à frente, numa palestra, ou que a gente vê o número de pessoas que procuram essa casa, a gente vê uma variação muito grande daqueles que são os frequentadores. E a gente vê a insistência dos trabalhadores em ficar nessa casa. Então, imaginem vocês, que se essa casa funcionasse só com passagens, O que é importante disso tudo, é que a gente ressalta, é que quando a gente busca um socorro espiritual, e que ele de alguma forma pode, sim, nos atender, nos alcançar, a continuidade do nosso processo, ela é obrigatória e necessária. Mesmo que não seja nesta casa, mesmo que não seja dentro de um centro espírita. Mas é muito importante que a gente continue a lidar com essas questões, com as descobertas sobre nós mesmos, para que a gente se fortaleça cada vez mais. Então, seria um desperdício a gente procurar um trabalho espiritual que nos atendeu, nos socorreu, liberou de nós a nossa angústia, a nossa aflição, e que a gente depois virasse as costas e voltasse a procurar novamente quando tivesse outras mazelas ou algo parecido. Concordam comigo? Sim? Então quer dizer que a gente vai ver vocês aqui muito mais vezes, não é mesmo? Não só em busca dos trabalhos espirituais. Que bom. Serão sempre muito bem-vindos. A gente fala um pouquinho aqui hoje com esse tema, enquanto temos tempo. E o que será que significa a abordagem desse tema? Mas para a gente chegar nessa discussão, eu vou voltar um pouquinho aqui com alguns conceitos para a gente poder, que a gente costuma ouvir. Vamos tentar ficar na mesma página para a gente poder juntos, seguindo aqui esse roteiro. Eu queria apresentar para vocês alguns conceitos e algumas ideias sobre como é a nossa constituição dentro do aspecto e visão espiritual. Então, como é que são vistos em nós os nossos corpos espirituais, E aí explicar um pouquinho para a gente poder entender essa dinâmica para chegar no tema que a gente tem aqui. Todo mundo aqui concorda que nós somos um agrupamento de energias? Sim ou não? Então é ótimo que a gente já está numa página boa para poder continuar, E que a gente também experimenta níveis diferentes de vibração? Sim, Nós não estamos todos iguais, no mesmo nível de vibração, e somos esse agrupamento de energias. A gente também tem, internamente, uma harmonia dessas energias, que é constituído pelo espírito e pela matéria. O espírito é aquilo que a gente não consegue ver, pelo menos a maioria. A matéria, sim, é essa que a gente consegue tocar, definir, desenhar, sentir, palpando. E perispírito, emoção do corpo físico e corpo físico vão interagindo nesse fluxo constante. Então, gente, só para a gente poder sintonizar aqui, as nossas emoções sentidas no nosso corpo físico, elas também são reflexo de alguma situação no corpo espiritual. Vamos ver um pouquinho mais disso?
quando a gente pensa na energia do espírito, né, a gente vai fazer uma analogia aqui que talvez seja um bom entendimento. A gente pensa o seguinte: se a energia do espírito, potente como é, chegasse diretamente na matéria, no corpo físico, esse corpo físico não suportaria. Então, existem algumas etapas, alguns filtros, alguns caminhos que essa energia do espírito potente vai atravessar para chegar até o nosso corpo físico. E por isso que, né, ali diz, o espírito, para atuar em dimensões mais densas, como a nossa, se reveste dessa matéria para que essa potência possa ser diminuída. Aqui é uma comparação em relação ao que a gente tem na energia elétrica. Quando a gente acende uma lâmpada, a gente tem ideia de que aquela energia que foi produzida lá na usina, ela também passou por algumas estações de conversão dessa energia. Porque se ela fosse entregue exatamente como ela é produzida na usina, ela estouraria essa lâmpada aqui imediatamente. Esse também é o caminho da energia do espírito. Então, o espírito é uma energia poderosa, potente, mas que ele não está ligado diretamente à nossa matéria, ao nosso corpo físico. Tudo bem até aqui? Então, comparado com a energia elétrica, a gente tem uma boa ideia do que significa isso. E aqui também seria um desenho com o caminho, né, e as etapas que com essa energia espiritual atravessa para chegar até o nosso corpo físico. Aí vocês estão vendo ali, corpo mental, perispírito, duplo etérico e o corpo físico. Muitas nomenclaturas, talvez vocês já tenham visto, lido em alguns livros ou acessado alguns materiais. Para alguém isso aqui é novidade? Alguém está vendo isso aqui pela primeira vez? Gente, hoje pode fazer perguntas. Pode levantar a mão, é uma interação, tá, gente? Estão liberados. A Carla liberou todo mundo para fazer perguntas, então pode fazer. Então, para todo mundo isso aqui já é algo conhecido? Todo mundo pelo menos ouviu alguma vez falar sobre isso? Ok. Pode fazer. Por que o duplo etéreo, por exemplo, ele é mais fortinho? É só porque é um desenho mesmo ou é porque tem um motivo, por exemplo, dos corpos serem diferentes? Por exemplo, um é maiorzão, outro é médio, o outro vai diminuindo? Aqui é mais uma representação mesmo. Não tem muito... Normalmente, eles são muito parecidos com a nossa estrutura física, né? Às vezes, pode-se ter alguma referência de um corpo espiritual menor do que o corpo físico. Mas, normalmente, eles são nessa... Mais ou menos. É só uma representação, né? É só um desenho aqui. Não significa que, por ser nessa ordem, ele teria mais... função do que o outro. Né? Alguém quer perguntar? Não, tá só... Quer? Outra coisa ali. Bom, aqui, gente, é o seguinte, agora a gente vai pensar nessa densidade das energias. Então, lá, ó, independente de serem mais ou positivas ou negativas, essas energias criadas pela memória espiritual, é menos densa que as energias criadas pelos desejos, por isso estão em dimensões diferentes. Aqui a gente está falando do que é criado no espírito, na parte do nosso inconsciente, do nosso passado, do nosso banco de memórias, banco de dados. E esse banco de dados, ele está numa estrutura inconsciente. Não é algo que a gente consegue acessar com frequência. Então, tudo aquilo que diz respeito ao nosso passado, e não ao passado da vida de encarnados, mas ao passado também dos registros como outras experiências encarnatórias ou enquanto desencarnado. Ok? A gente podia apagar essa luz aqui de cima do palco, que fica mais fácil para visualizar o... Ajuda sim, né? Bom, então, independente delas serem positivas ou negativas, essas energias criadas pela memória, então, ou seja, o que é criado pela memória é menos denso do que os desejos que são criados por nós. Então, vamos seguir aqui esse raciocínio. E aqui a gente está falando dessa estrutura, independente se essa energia ou se essa densidade é de pureza ou não, tá? Então,
como acontece numa estrutura de uma água. Por exemplo, se você pega uma água que ela está contaminada, está poluída, a água que às vezes é a correnteza de um rio que colheu o esgoto de tudo quanto é lado, ele não deixa de ser água. Ela só está no estado sem pureza. As energias criadas pelos desejos são as menos densas que as energias criadas pelos pensamentos, por isso estão em dimensões diferentes. E as energias criadas pelos pensamentos são menos densas que as energias criadas pelos sentimentos, também estão em dimensão diferentes. Aqui a gente já está falando no corpo dos desejos, na energia dos desejos, né, na vontade, no desejo que a gente tem. Os desejos antecedem os pensamentos, e os pensamentos antecedem os sentimentos. Na ordem, quando a gente está confuso com alguma coisa que a gente está vivenciando, e a gente experimenta aquela ideia do seguinte: eu não consigo controlar os meus desejos, os meus sentimentos, os meus pensamentos. Desses três aqui, qual que a gente consegue controlar? Pensamento? O pensamento a gente consegue controlar porque ele está relacionado com a nossa matéria, né? Eu coloco a minha mente para trabalhar a meu favor, então o meu pensamento eu consigo controlar de alguma forma. E o pensamento, ele gera o sentimento. É isso? Que gera também o meu desejo. Quando eu não consigo controlar o meu pensamento, eu também vou me perder com o meu sentimento e vou me perder também com o meu desejo. Nesse caminho, pensamentos, sentimentos, desejos, eu tenho resultados, né? Porque eu fiz uma ação, eu fiz um movimento, eu pensei, eu senti e eu agi. Então, quando a gente fala que o nosso espírito, que nós experimentamos essa mistura, esse complexo de energias, que não estamos nos mesmos níveis de vibração, nós também emanamos, de alguma forma, essa energia para fora de nós. Verdade? Como que a gente emana essa energia para fora de nós? A energia que está dentro de nós. Se eu estou com muita raiva, como que é o meu movimento para poder expor essa minha raiva? Eu vou xingar, vou brigar, vou debater, vou criar uma série de atritos. Se eu estou amoroso, qual vai ser a minha forma de demonstrar isso? Vou abraçar, vou dizer o quanto meus olhos mudam, minha expressão muda. Então, a maneira como a gente tem também de colocar para fora esses nossos sentimentos, e aí a gente está falando aqui agora da raiva e do amor, como se a gente estivesse numa ação de um para um. Mas e a distância? Quando a gente se liga a alguém à distância e que a gente quer emanar a raiva, a gente consegue? Vocês conseguem? Conseguem, não conseguem? E o amor também? Sim. Eu consigo me ligar a alguém emanando amorosidade? O trabalho que acontece dentro da casa espírita, como é que vocês imaginam que seja? Quando os médiuns colocam-se a serviço dessa intermediação, o que eles estão fazendo é elevando o padrão vibratório dessa energia que eles têm, para que eles consigam também conduzir as energias que estão em cada um de nós, que chegamos aqui como assistidos e necessitados, essas energias quando elas estão desequilibradas. Para a gente poder tratar alguém, a gente precisa elevar o padrão vibratório. E aí a gente vai ter realmente uma diferença muito grande entre os estados de vibração, e para que esse tratamento tenha algum resultado, essas energias elas só podem ser energias de amorosidade. Eu não tenho como chegar aqui com raiva, eu não tenho como chegar aqui desequilibrado e querer me dedicar ao trabalho espiritual. Quem está chegando assim são as pessoas, são os assistidos que às vezes vêm nesse estado de falta de entendimento, de desequilíbrio, e que ele é tanto que a gente não consegue raciocinar sozinho. E
que acontece num trabalho espiritual? Todo aquele envolto, aquela situação, energia que estava ali de alguma forma desamparada, perdida, e que a gente fala, é do obsessor, isso não é meu. Mas a gente também é capaz de criar uma condição de auto-obsessão, não é? A gente mesmo é capaz de fazer isso com a gente, mesmo sendo algo ruim. Como? Nutrindo maus pensamentos, nutrindo ideias e ideações negativadas, que acabam dentro desse campo vibracional, especialmente colecionável por aqueles que também se sentem afinizados com a gente, com essa energia. E aí a gente vai trazendo aí um agrupamento de pessoas, de espíritos encarnados, desencarnados, que também têm a mesma sintonia. Então, o trabalho que a gente realiza é acalmar todo esse grupo para que você, assistido, não sofra mais essa interferência. E às vezes a gente tem que acalmar o próprio assistido, porque ele também é o causador dessa própria situação, né? Com pensamentos negativados sobre si mesmo, sobre a sua própria condição. Ajuda muito quando um assistido vem buscar uma assistência e também faz a parte dele, procurando fazer alguma mudança dentro da sua rotina de vida, dentro do seu dia a dia. Uma oração, um pensamento positivo. Isso ajuda bastante nesse processo que a gente inicia aqui com o tratamento. Então, gente, a nossa memória espiritual, ela então é menos densa que as energias criadas pelos nossos desejos. Ou seja, os nossos desejos são mais densos do que a nossa memória espiritual. Quando a gente chega aqui encarnado, nós temos um caminho pela frente para percorrer. Já trazemos conosco energias que vêm de outras experiências encarnatórias. Aqui, encarnado, a gente, criando os nossos desejos, as nossas vontades, a gente também vai nos identificando com a densidade que é estar encarnado. É fácil estar encarnado e não se identificar com a densidade? Sim ou não? É fácil? É um desafio, né? É um desafio. Eu acho que é um desafio. Nem sempre a gente consegue estar ligado na densidade e não manifestar os desejos de apego, de querer fixar com alguma situação, né? Então, nós temos sim um desafio grande, estando encarnados, vivenciando essa experiência de encarnados, não nos identificar com a densidade. Energias criadas pelos desejos são menos densas que as energias criadas pelos nossos pensamentos. Então, os nossos desejos aqui estão, de alguma forma, comprometendo a nossa memória e também buscando como base os nossos pensamentos. Então, eu penso e desejo. E as energias criadas pelos pensamentos são menos densas que as energias criadas pelos nossos sentimentos. Então, os nossos sentimentos, gente, eles são os que a gente tem mais que cuidar, né? E sentimentos de autopiedade, de autoamor, sentimento de autovalor, sentimento de reconhecimento, sentimento de pertencimento, são os que a gente mais deve cuidar, para que a gente não permita que aquele nosso pensamento possa criar uma energia densa para esse sentimento que a gente está nutrindo. Aqui tem essa confusão de movimentos e informações que estão bem relacionadas às energias das emoções que a gente vive. Então, às vezes, a gente está lá, tristezas, depressões, angústias, apegos, vícios, ódio, rancor, revolta. E do outro lado, a gente também tem afetividade, satisfações, prazeres e amor. E quando a gente olha para essas figurinhas, aqui a gente imagina o seguinte: nós não somos o equilíbrio perfeito de todas as emoções, né? Às vezes a gente está um pouquinho mais amoroso, a gente está um pouquinho mais afetivo, e às vezes a gente está um pouquinho mais apegado aos vícios, a gente está mais rancoroso, o sentimento de ódio está mais nutrido,
né? Então, não existe um lugar perfeito, né? Ninguém diz que estar aqui do lado onde só tem afetividade e amor é o lugar ideal, né? Nós tendemos a ficar no meio. Esse seria um ponto de equilíbrio para nós. Por quê? Ninguém aqui, em sã consciência, vai acreditar que nós vamos conseguir passar uma experiência encarnatória sem experimentar ódio, rancor, raiva. Ou existe alguma situação dessa? Desencarnado pode? Depende, né? Depende de onde, qual local. Se a gente desencarna dentro daquele aspecto ali de apegos, vícios, tristezas, depressões, a gente desencarnado, a gente vai estar no mesmo lugar, na mesma vibração, na mesma emoção. Nós não vamos sair dela. Não é porque a gente desencarnou sofredor, angustiado, com bastante ódio e que se livrou do corpo físico que a gente muda, né? E virou luz, né? Na verdade, a gente ainda vai passar por alguma tribulação do outro lado, né? Por isso que a gente está chamando atenção, né? Enquanto temos tempo, que a gente possa despertar também essas ideias, né? De que não é a ideia da perfeição. Ninguém que está aqui como trabalhador, como dirigente da casa, também experimenta só amorosidade, afetividade. Até pelo contrário, né? As tribulações também são grandes, os desafios também... Os encargos são maiores, né? são mais desafiadores, né? E por isso que a gente também tem um ou outro aqui para se sustentar. Ninguém está fazendo um trabalho sozinho, desamparado, desligado, desconectado desse contexto. Tudo bem até aqui, gente? Estamos indo. Quando a gente fala de corpos espirituais, e aí a gente falou lá atrás, aqui a gente também tem uma definição, né? Que é trazida dentro de alguns estudos, especialmente aqui da apometria, que é onde eu vou defender um pouco mais esse conhecimento. Então, os corpos espirituais são aqueles que estão antes do nosso corpo físico. Antes como? Chegaram antes? Na verdade, não chegaram antes, eles estão vivendo, estabelecendo consonância com essa realidade que a gente está agora. Então, nós temos lá o corpo búdico, a gente tem antes disso, o Atma, corpo búdico, mental superior, mental inferior, corpo astral, duplo etérico e o corpo físico. Cada um desses corpos ali tem um desenho diferente, que é uma ideia de como é que eles realmente são, né? Dentro de um aspecto espiritual. Esses corpos espirituais, eles são sutis. Nós não conseguimos tocá-los, mas nós conseguimos nos sintonizar com ele. Cada um desses corpos e esse conjunto, ele existe para cada um de nós de uma maneira única, exclusiva, diferente. Cada um aqui tem o seu corpo búdico, que é seu banco de memórias, cada um aqui tem o seu Atma, que é a estrela de origem, cada um aqui tem o seu corpo mental superior e inferior. Isso não significa que ele é negativo ou positivo, né? Ou está no plano superior e inferior. Só significa uma ordem de posição dos corpos ali do mental. O corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Então aqui a gente não mistura, cada um de nós tem essas características. Quando o trabalho espiritual, as cirurgias acontecem, elas são sempre naquele campo do duplo etérico ali para cima, tá? No máximo no corpo astral, que é onde são formadas as doenças, as situações de comprometimento do corpo físico. Então, quando a gente vai sentindo as energias no corpo físico e a gente está nessa condição, né, de encarnados e a gente percebe que a gente anda, nós temos um estado de gravidade. Então a Terra, ela nos puxa para um centro de gravidade. Sim? Por isso que nós ficamos de pé, a gente não flutua, né? E temos o peso que temos e as coisas também vão gravitacionando. Para as questões energéticas também funciona a gravidade. À medida que a gente também tem os nossos compromissos espirituais que foram assumidos, ou os nossos encargos por experiências de vidas anteriores, eles vão passando também cada uma daquelas etapas até chegar no corpo físico, por manifestação de alguma limitação
de doença ou algo que até mesmo no comprometimento mental que a gente tem. Aspectos, às vezes, que a gente pode dizer assim, mas aquela pessoa é daquele jeito mesmo, ela tem aquele comportamento por causa disso, por causa daquilo. Muito desses registros já estão no nosso histórico anterior e que acabam se manifestando no corpo físico. Para quê? Para que a gente tenha a oportunidade de resgatar essas situações. Cada um aqui já sabe, ou teve pelo menos uma ideia do que é o seu compromisso, o que é que precisa, o que é que pode ser feito para melhorar esse estado e condição de desenvolvimento espiritual e também enquanto encarnados. Todo mundo aqui já sabe o que tem que fazer desde quando chegou na Terra? Isso não é claro para a gente, né? Poderíamos ter vindo com um manualzinho ali, né? Agora está na hora de atender ali a página tal e esse é o nosso compromisso que a gente vai resolver. E aí a gente tem que querer ver só o nosso? Não, né? Pega para o marido, pega para a esposa, filhos, vamos ver. Antes de ter o filho também posso ter o livrinho dele para saber o que vai ter de compromisso, né? E mesmo se a gente soubesse com esse manualzinho de instruções, a gente não seria capaz de poder desvendar todos esses mistérios que essa natureza traz, né? Eu acho que é por isso que a gente não vem com esse manual. Sabe por quê? Porque eu acredito que ele é reescrito todos os dias. Todos os dias esse material ele é reeditado. Porque um movimento nosso que a gente faz em direção a uma condição de mais afetividade, de mais amorosidade, alguma condição muda. Toda vez que eu faço um movimento em direção a esse estado de mais ódio, de mais vingança, de mais vícios, de mais apegos, muda também alguma coisa. Então, todos os dias esse nosso manual ele é editado, né, de acordo com o que a gente vai fazendo. Sim? Eu queria fazer uma pergunta. A gente está passando um processo de transição planetária. Eu estou contando ali, tem 7 corpos diferentes, né? Todos eles alinhados. Né? Uhum. E cada um de nós fez um planejamento reencarnatório e tem um compromisso. Né? E a gente sabe que está mudando a frequência, né? E o que essa transição planetária, de acordo com a frequência de cada um de nós, está dando de impacto? Isso, assim, tem alguma coisa já dita, os espíritos nos orientam de alguma forma, e o que cada corpo físico desse impacta no nosso corpo material? Eu estou para dizer para você o seguinte, é mais ao contrário, né? O quanto que o nosso corpo físico pode também interferir nos nossos corpos espirituais, né? Porque a gente também tem esse programa, essa condição definida do que a gente vai ter que cumprir, mas existe a nossa disposição em aceitar isso de alguma forma, né? Porque pode ter um desacordo, você tem uma proposta encarnatória da qual você assumiu a condição disso ou daquilo, chegou aqui, perdeu totalmente aquela consciência que a gente tinha no plano espiritual e se nega a fazer. Busca outro caminho, como se realmente estivesse nesse esquecimento. A partir de agora eu estou independente, o que eu assinei lá em cima já esqueci. A gente pode chamar de uma liberdade de ação, né? E aí, o que isso vai impactar? Na verdade, assim, se a gente pensar bem, há quanto tempo a gente está sendo avisado que essa questão, né, de planetário está acontecendo? É recente? Já não deu tempo da gente se preparar? Agora é como se dissessem assim, prontos ou não, lá vamos nós. Né? Prontos ou não, lá vamos nós. E está acontecendo, independente da nossa vontade, né? Independente do nosso desejo. Ajudaria muito, eu acredito, se nós já estivéssemos passado dessa fase dos apegos, né? Da fase do sentimento do ódio, da vingança, da competitividade desleal. Né? Isso tudo harmonizaria muito mais rápido e a gente não sentiria tanto esse impacto como a gente está sentindo agora. Por quê? Parece que em algum momento a gente sente forças antagônicas brigando, lutando, né? Um pouco daquela força que talvez representa a maioria que está aqui nesse momento, que é a força do amor, a força
do compartilhamento, a força do ideal mais justo, né, para que todos pudéssemos nos desenvolver tendo oportunidades, e outra força é que fica lutando contra, né? Só que essa força, gente, ela não é uma força externa, que é uma força que a gente pode dizer, são os obsessores. A gente vai terceirizar essa ação, e somos nós mesmos que estamos fazendo isso. Estamos criando esse ambiente de tantas forças antagônicas, né? Então, vai de nós que já estamos mais do que avisados que essa transição, ela não vai ter um dia, hoje é o dia da transição, ela está acontecendo e já há muito tempo vem acontecendo. Fomos avisados, né? Agora a gente vai sofrer um pouco essa consequência, sentindo mais essas energias aí dessa irradiação. Tá? Mas individualmente, eu penso que, né, e pelo que a gente tem também acompanhado dentro dos trabalhos que a gente desenvolve, que é mais o corpo físico atrapalhando a harmonia dos corpos espirituais do que o contrário, né? É como se nós fôssemos, e aqui tem uma outra analogia que é assim, a gente imagina que você é um edifício e o corpo físico é o síndico daquele edifício. Cada andar que você vai acessar é um corpo espiritual que existe e está habitado. Só que habitado por energias que são suas mesmas. Então, toda vez, né, que a gente vai olhar para esse prédio bem constituído, e você é o síndico desse prédio, você é o responsável, alguém te disse lá, você vai ser responsável por esse prédio. Cada andar que você vai visitar é uma estrutura sua de história que já aconteceu e que pode refletir no teu comportamento também. Sabendo disso, a gente quer ser um bom síndico, não quer? A gente quer cuidar bem dos nossos corpos espirituais. Então, eu espero muito que vocês pensem, especialmente aqueles que moram em prédios, quando acessar o seu elevador e o seu andar, pensa assim, se eu estivesse entrando agora dentro de um dos meus corpos espirituais, qual seria o meu comportamento? O que eu traria aqui? Mas não para fingir ou para ser alguém que pudesse ser notado ou visto, né, ou reconhecido, mas que alguém que pudesse realmente fazer algo que motivasse essa transformação. Como que eu quero visualizar o prédio, o condomínio que eu habito? Né? Então, nós não somos só esse corpo físico, nós temos uma responsabilidade com os nossos corpos. Você vem falar de mais responsabilidade? Já tem tantas na minha vida, né? Já cuido de um monte de coisa, cuido de um monte, mas é só do nosso condomínio, gente. A gente não precisa cuidar do condomínio do outro, cada um cuida do seu, né? É muito fácil a gente ver o condomínio do vizinho do lado e falar, olha, aquele andar ali não está muito legal, está faltando tal coisa, está precisando desse reparo, daquilo ali. Mas vamos olhar para o nosso, cada um olhar para o seu condomínio, né? Todo mundo tem responsabilidades, todo mundo tem compromissos, mas o mais importante é que a gente não se distancie dessa ideia do autocuidado, né? Para que a gente seja um bom síndico, cuidando bem do nosso condomínio. Aqui vai falar um pouquinho sobre cada um dos corpos, né? O corpo átmico, que é, na verdade, a fonte, né? A luz, é onde a gente tem a nossa centelha divina, é onde nós fomos criados, né? Na perfeição, né? Aqui um pouquinho sobre o corpo búdico, que fala um pouquinho sobre os registros, as memórias de todas as nossas experiências encarnatórias, está nesse lugar, é como se fosse uma biblioteca que a gente pode pensar nesse sentido, né? Gravado também as nossas energias, relacionado à nossa evolução. Mental superior está relacionado às nossas vontades, desejo, força, imaginação, determinação, onde estão as energias criadas pela nossa vontade, está repetindo. Mental inferior é o corpo onde estão as energias criadas pelos nossos pensamentos. Corpo astral é onde está o MOB, que é o modelo organizacional biológico. Tudo que define o que a gente é aqui, agora, né? Cabelo, cor da pele, formato dos olhos, altura, foi estabelecido dentro desse corpo astral. Então, se a gente quiser imaginar como que é um corpo astral, ele tem mais ou menos o nosso formato, um pouquinho mais de luminosidade. E no corpo astral, e eu vou fixar um pouquinho aqui,
Por que não tanto no mental inferior e superior e os outros corpos? Porque normalmente os corpos em tratamento dentro de uma casa espírita é o corpo astral. Porque é o corpo das emoções. É onde as emoções que estão de alguma forma desarmônicas, que estão ainda que a gente saiba disso, né? As emoções que a gente é capaz de sentir também nos adoecem, verdade? Dependendo do tipo de emoção que a gente tem, nos adoece. Então, muitas doenças, elas acabam surgindo no corpo astral, por conta das nossas emoções, e acabam depois se manifestando no corpo físico. Só uma pergunta. Sim. Essa questão do corpo astral, quando a gente desencarna, ela é uma referência mais exata ou você desencarna com a aparência que você está aqui agora, vamos dizer assim? O corpo astral é a representação do seu eu lá no plano espiritual. Ele vai ser uma representação do seu eu no plano espiritual, até que você tenha outras atribuições, digamos assim. Mas você vai se reconhecer a princípio, ou ser reconhecido com essa característica que você leva daqui, né? Quando a gente desencarna, nós perdemos imediatamente o nosso duplo etérico. Ele deixa de existir. Mas o nosso corpo astral, ele continua existindo. E os outros corpos também. Então, são eles que estão... É como se a gente desencarnando também, de certa forma, a gente vai ter acesso a esses arquivos, esses registros, a essas informações que estão lá, na medida do nosso discernimento. Porque também não é permitido, né, que todos tenham acesso a tudo imediatamente. Então, a gente vai tendo acesso à medida da nossa própria condição, né? Porque imagina, a gente desencarna já num susto grande por algum motivo. Chega lá e ainda a gente tem a pior notícia que a gente podia ter na nossa existência, né? Falou, olha, tudo que você viveu está tudo errado, vem aqui que eu vou te mostrar teu arquivo. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Então, também isso acontece bastante, né? E muita coisa que a gente faz, né? Como a gente também experimenta aqui processos de negação para aquilo que a gente não quer aceitar, a gente não quer ver, também existem essas situações dentro do plano espiritual. A gente vai negando que a gente também é inferiorizado, que a gente também está ligado, às vezes, a alguma questão de vício ou dependência. Então, esse processo de negação também vai com a gente. Orgulho, preconceito, vaidade, né, o ego, especialmente ego muito inflado, né, pessoas que têm muita sensação e sede de poder, de autoridade. Isso tudo vai com a gente quando a gente desencarna. Então, nós somos reconhecidos imediatamente do jeito que a gente é, né? O modelo biológico ele vai ser criado para a nossa próxima experiência encarnatória. Aqui o duplo etérico, que também é um campo energético, que é uma espécie de capa fina sobre a pele de matéria etérica que forma o magnetismo humano. Normalmente, quando a gente dá um passe magnético, a sensação que a gente tem de distanciamento e alcance é sempre o duplo etérico que a gente vai alcançar. Cirurgias dentro do contexto, né, dos atendimentos também são no duplo etérico. E o corpo físico, que eu não vou nem apresentar porque vocês já conhecem qual é, né? Mas é oriundo dos demais corpos em forma de vitalidade ou doenças, desajustes ou desarmonia. Neles somatizam-se nesses impulsos. E aqui, para a gente voltar ao nosso tema, enquanto a gente tem tempo. Então, olhando para tudo isso, pensando no nosso condomínio, nos nossos corpos espirituais, como que a gente vai fazer essas visitinhas aí, né? Sobre as nossas relações, o que a gente tem feito? A gente tem demonstrado amor às pessoas que fazem parte da nossa vida? Quem faz parte da sua vida, né? Quem faz parte da sua vida? Então, se a gente pensar agora, quem faz parte da minha vida? É só quem está comigo dentro da minha casa? Existe alguém que a gente precisa perdoar ou pedir perdão? Será que existe? De uma forma consciente, a gente também já reconhece que tem. E aqueles que a gente nem sabe que de alguma forma a gente machucou ou foi machucado por esse ser?
Se a gente pensar no banco de memórias que a gente tem dos nossos corpos espirituais, ali tem registro de situações das quais a gente não tem consciência, não é claro, mas situações que a gente vivenciou e que a gente ainda pode também. Então, quando a gente pensar se a gente tem que perdoar alguém ou ser perdoado por alguém, vamos pensar que não seja só alguém com uma representação de encarnado, né? Mas alguém também de uma história passada. As pessoas que convivem com a gente se sentem melhores depois de estar ao nosso lado? O que será que falam da gente quando a gente sai de perto, né? As pessoas se sentem melhor depois de sair de perto de você? Isso é um termômetro de como é que também está a nossa... Vocês acham que as pessoas gostam de ficar do seu lado? Querem ficar do seu lado? Ou não vê a hora que você vai embora, né, para aquela situação também se esvair? O que nós estamos fazendo com o tempo que ainda temos, né? Ele perguntou sobre a transição planetária. Então, se a gente perguntasse quanto tempo a gente ainda tem, dá tempo de fazer alguma coisa, né? Enquanto a gente tem tempo, ainda dá tempo da gente recomeçar. Dá tempo de perdoar, dá tempo de amar mais, ainda dá tempo para a gente escolher melhor o que fomos ontem. Melhor do que fomos ontem, né? E enquanto houver tempo, sempre haverá esperança. Essa ideia é de que a gente possa fazer essa reflexão todos os dias. Como eu fui hoje? Eu posso ser um pouquinho melhor amanhã? Hoje, quando a gente leu a abertura que a Marilda leu, né, estava ali pensando, né, os livros, né, todos esses compêndios, eles são colocados de uma forma muito, muito amorosa, né? O conteúdo é muito direcionador, o conteúdo é muito inspirador. À medida que a gente também vai tendo acesso a isso, o que isso representa para a nossa vida, né? O quanto a gente também passa indiferente dessas situações. O que eu estou tentando propor aqui é que realmente a gente promova uma mudança. Que essa conversa, ela possa ser uma sementinha que provoque em vocês alguma mudança, provoque em nós e provoque em mim também, né? O quanto melhor a gente pode ser amanhã do que a gente foi hoje. Não é um estado de você criar culpa, de limitação, de se perder também achando que não pode mais nada ou de que não vale nada, né? Mas no sentido diferente, de que a gente realmente possa ser alguma coisa melhor para quem está próximo de nós. E se a gente é melhor para nós mesmos, o ambiente vai refletindo essa realidade. O ambiente vai refletindo também esse contexto, dessa mudança, dessa transformação. E não é algo impactante, né? É aos poucos, né? Todo dia 1%. Já ouviram falar disso? Todo dia 1% melhor? Então a gente não está falando aqui de uma mudança de 100% radical, aquela que você dá uma guinada assim de 180 graus, né? Sai de uma direção e vai para outra. Mas a gente traz uma ideia de que a gente possa, todos os dias, ser 1% melhor. Mas melhor em quê? Cada um vai saber da sua história. Aqui, eu não tenho como dizer o quanto você pode ser 1% melhor na sua vida. Mas você pode. Então a gente não precisa de grandes mudanças, de grandes movimentos. Nós precisamos de um movimento de 1%. Só 1%. Quem consegue fazer uma mudança de 1%, levanta a mão. Todo mundo vai levantar essa mão. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, eu preciso de 100% aqui presente. Isso, aí, né? É 1%. 1%. Nada mais que isso. E eu tenho certeza que vocês também vão procurar um caminho que seja uma alternativa, né? Onde encontrar, como lidar com isso, para que esse 1% seja favorável para as suas melhoras. Por isso, então, que a gente pode sair daqui hoje com uma decisão simples no coração. Usar melhor o tempo que nos foi concedido,
para viver com mais consciência, para amar com mais verdade, para servir com mais humildade, porque a vida passa, mas o bem que a gente faz permanece para sempre. Não é verdade? O bem que a gente faz permanece para sempre, mas não é aquele bem que eu vou procurar ser reconhecido nele. Ah, eu dei um presente para o fulano, quero tanto que ele me agradeça com aquilo lá, gosto tanto de ver ele usando aquela roupa porque foi eu que dei aquele presente lá, né? Ou então, 1% melhor, se nossa, eu ajudei tanto aquela pessoa, dei tantos conselhos para aquela pessoa, ela nunca me reconheceu, nunca me agradeceu. Então a gente está vendendo, está cobrando pelo benefício, pelo bem que a gente está fazendo. Então, gente, aqui é livre, é fazer o bem, né? E ele vai ficar, e a gente sabe que vai ficar. E é tão bom a gente olhar para alguma situação, ou alguém dizer assim, olha, aconteceu tal coisa e foi muito bom ter conversado com você, foi muito bom estar na sua presença, porque isso realmente modificou o meu dia, melhorou a minha vida, né? Isso é muito bom, muito bom. Mas sem que a gente cobre, sem que a gente também crie expectativa do que a gente está entregando, né? Assim como eu não quis nem que ninguém quisesse ficar 1% melhor, né? Quase que exigi aqui de vocês isso. Sim. Eu ouço muito que a gente também tem que ser caridoso conosco também, né? Então esse 1% eu acho que a gente também tem que ser com a gente, né? Porque às vezes a gente se cobra muito e a gente tem que aprender a cuidar da gente, a se amar, para também poder dar esse 1% para o outro. Eu acho que isso também fica uma coisa assim, que às vezes eu vejo algumas pessoas aqui também, como eu, viu gente? Estou tirando eu do saco. Mas eu vejo as pessoas muito duras mesmo, né? Assim, querendo que as coisas fossem, que elas fossem perfeitas também, né? E nós não somos perfeitos. Até a Carla fala, mas se a gente for perfeito, a gente sobe, né? Daí como é que a gente vai estar aqui? Então, a gente está aqui para aprender, né? Então, esse 1% tem que ser com o outro, com a gente, para que a gente possa melhorar. E sabe por que a proposta do 1% também, gente? Porque às vezes a gente coloca umas metas tão altas para a gente mesmo, né? E inalcançáveis, né? Então, o que eu posso ser melhor em alguma coisa? Na área financeira, se está me faltando dinheiro, o que eu posso fazer para controlar isso aqui? Mas sem essa expectativa e sem ser imediatista, né? Não dá para a gente fazer esses movimentos, né? Como aquele diz, de uma hora para outra, ou achar que a gente não conseguindo fazer, a gente desista. Vai ser fácil também? O caminho da mudança, gente, ele é desafiador. O caminho da mudança, ele exige de nós muito mais do que o que a gente está vivendo agora, né? Parece que a gente mesmo fica lutando contra essa condição. Mas, importante, não desistir, né? Sentiu que não funcionou aquele 1% naquele dia, no dia seguinte, não é para fazer 2, faz o 1%. Porque eu tenho que fazer o de ontem e o de hoje também. Vai dar a sensação de que você ficou endividado com você mesmo. Então, não se cobre, não se culpe, né? Faça com leveza, com tranquilidade, mas sempre tenha essa ideia de melhorar cada dia 1%. Aqui a gente termina essa conversa. Aqui eu sugiro que uma luz prateada possa proteger cada um de vocês e uma luz dourada possa guiar o caminho de cada um de vocês. Eu espero que nesse encontro eu tenha sido pelo menos 1% suficiente para provocar em vocês alguma ideia nova, algum movimento aí que eu gostaria muito que vocês fizessem e continuassem a fazer todos os dias. E não tem limite, tá? Todos os dias 1% é para a gente encontrar o nosso grau aí de elevação, sem cobranças e sem penalidades e sem multas. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos dar continuidade aos trabalhos da casa.